Muitas pessoas, elas se preocupam muito com o que vão comer, em fazer atividade física, mas esquecem que dormir à noite é tão importante quanto se alimentar. A senhora concorda? Concordo totalmente. Eu falo, infelizmente, a gente tem uma crença hoje em dia que dormir é perda de tempo, né? A nossa sociedade hoje é 24 horas, então às vezes a pessoa fala assim, enquanto eu tô dormindo, tem alguém produzindo, tem alguém estudando, tem alguém fazendo alguma coisa. Mas na verdade, dormir é fundamental para você conseguir produzir, para você conseguir estudar, para você conseguir fazer alguma coisa no dia seguinte. Então dormir, na verdade, é ganho de tempo, é ganho de vida, é ganho de qualidade de vida. A gente precisa de dormir para ficar bem no dia seguinte. A gente precisa de dormir para ter memória. A memória, ela é consolidada, ela é feita durante o sono. O aprendizado é feito durante o sono. Então, essa crença, né, que às vezes a gente escuta assim, o que você faz de meia-noite às 6? Exatamente. Eu durmo porque eu preciso de dormir, porque eu preciso de dormir para aprender, eu preciso de dormir para ter criatividade. No dia seguinte, eu preciso de dormir para ficar disposta para exercer as minhas atividades. E eu ouço muito quem faz concursos que utiliza muito essas frases. Enquanto eu tô dormindo, alguém tá estudando. Só que essa sua colocação é perfeita, né? Sim. A pessoa também precisa dormir para desenvolver a memória e melhorar a sua habilidade, principalmente na hora de realizar essas tarefas, né? Com certeza. Então, assim, o sono é fundamental para a memória. Quem é privado de sono, quer dizer, quem dorme menos do que o necessário, ou quem não dorme, a memória fica comprometida. Pode até ser, eu atendo muito, às vezes, aluno, adolescente, fala assim, eu passo a noite inteira acordado porque eu tenho prova de manhã. Na verdade, essas pessoas, elas vão decorar a prova, mas elas não vão aprender o que elas leram. Porque essa memória de mais longa duração, ela é formada durante o sono. E durante o sono profundo. Também não adianta você tirar um cochilozinho de 1, 2 horas, que geralmente você não vai atingir níveis mais profundos de sono. Então essa memória, esse aprendizado, ele não vai ser consolidado. Então você vai lá, faz a prova, enfim, responde, mas esse aprendizado não fica retido. Então quando você precisar dele lá na frente, talvez você não vai conseguir tê-lo. Então é muito importante quem estuda para concurso, enfim, para todo mundo, né? Que durma, que tente ter uma boa noite de sono nas quantidades adequadas para conseguir ter memorização e aprendizado. Que legal, muito bacana mesmo. A senhora falou que a gente não trabalha muito bem a nossa memória quando dorme pouco, né? Além disso, dormir pouco ou insuficiente, o que pode mais ocasionar na nossa vida? Então, isso é uma coisa muito importante, assim. A gente já tem diversos estudos, já fez na literatura médica, que provaram que as pessoas que são cronicamente privadas de sono, aquelas pessoas que dormem há muitos anos, que dormem mal, elas têm aumento de índice de algumas doenças, como diabetes, como doenças cardíacas, hipertensão, morre mais, tá? Então, quem dorme pouco, dormidores curtos, pessoas que dormem menos do que 4 horas, têm maiores taxas de mortalidade, além de piora da qualidade de vida, piora da criatividade, da memorização, do aprendizado. Então, essa parte cognitiva é muito afetada para quem não dorme, né? Quem não dorme a quantidade suficiente. E aquele cochilinho de tarde ali, doutora? Porque a gente tem muito esse hábito, principalmente aqui no sul, né? Sim. De, vou almoçar, tirar um cochilinho. Aquilo realmente faz bem para nossa saúde? Então, a gente tem uma tendência natural a ter mais sonolência depois do período do almoço ali. Na verdade, não faz mal desde que não atrapalhe o seu sono noturno. O que eu falo assim, é diferente de uma pessoa que tira um cochilinho de 30, 40 minutos, daquela pessoa que passa a tarde inteira dormindo. Aí isso não é bom, porque isso geralmente atrapalha o sono noturno, ou isso traduz uma privação de sono. Então, uma pessoa que consegue dormir, às vezes 2, 3 horas à tarde, significa que provavelmente ela não está cumprindo todas as horas de sono noturno. Então, assim, tem a questão cultural, né, de, é gostoso dormir depois do almoço. Necessidade mesmo, fisiológica, a gente não tem. Né? Se você dorme bem durante a noite, se você consegue ter uma noite de quantidade, qualidade adequada, o seu corpo não precisa, é gostoso, a gente tem a tendência a adormecer, mas não é algo muito necessário quanto é o sono noturno. Mas não faz mal, dormir 30 minutos, 40 minutos, desde que não atrapalhe seu sono da noite, e lógico, um soninho próximo da hora do almoço, não é um sono, às vezes 8 horas da noite, isso não é um cochilo, né, não é um horário adequado. Se for logo depois do almoço, aí não tem problema. Vai mexer com todo o sistema e vai desregular
ferrar tudo. Daí Sim. se for dormir 8 horas da noite, né? Sim, é porque tem gente que chega cansada do trabalho e fala, eu tô tão cansada, vou tirar um cochilo. Aí dorme até às 9, acorda, depois chega às 11 ou meia-noite. Fica até 2, 3 horas acordado e tem que acordar 7 horas no outro dia. Exatamente. E assim cria um ciclo. Cria um ciclo e aí o paciente começa a ficar privado de sono. E uma coisa importante é que assim, nós, seres humanos, nós somos animais diurnos. O nosso hábito é para ficar acordado durante o dia e dormir durante a noite. Não adianta a gente querer inverter o nosso ritmo. É lógico que tem profissionais que precisam, né? A gente precisa de gente que trabalha à noite, essas pessoas precisam de passar o tempo à noite acordada. Mas isso são exceções. Mas para as pessoas, né, assim, no geral, o ideal é que as pessoas durmam bem à noite e, se necessário, tirar um cochilo restaurador de poucos minutos. No outro ponto, doutora, quem dorme demais? Porque tem gente que quase berna, né? O que isso também pode ocasionar na nossa vida? Então, existem alguns pacientes que têm muita sonolência, que a gente chama de sonolência diurna excessiva, que muitas vezes pode acontecer porque eu tenho um sono de má qualidade. O que eu falo assim, para você ter um sono restaurador, você tem que ter quantidade adequada e qualidade. Não adianta você dormir 12 horas de um sono de péssima qualidade que você vai continuar sonolento e dormir às vezes 10, 12, 15 horas num dia. E não adianta também você ter um sono ótimo e dormir só 2 horas. Então, muitas vezes, essas pessoas que têm muito sono durante o dia, pode ter algumas doenças, né, que a gente chama de hipersonias, que faz parte de um capítulo em especial da medicina do sono, mas pode ser porque elas têm um sono de uma qualidade ruim, então ela dorme, mas no fim das contas não consegue descansar. A senhora falou em sono reparador. Todo artigo científico diz que o sono reparador ao longo da vida é um dos fatores essenciais para o envelhecimento saudável. Exato. Mas, de fato, o que é esse sono reparador? Então, o sono reparador, em geral, é uma definição um pouco difícil, mas é aquele sono que você acorda bem. Né, que você acorda descansado, que você acorda sem a necessidade de ficar cochilando, que você não cochila em situações monótonas, por exemplo, não cochila na estrada, não cochila assistindo uma aula, não cochila assistindo uma palestra. Então, seria essa sensação de um sono bom, né? Aquela sensação, ai, que delícia, acordei super bem. Estou disposta. Porque, isso. doutora, muita gente acorda pela manhã com sono ainda, ai, tenho que trabalhar, totalmente indisposto, ai, quero mais 5 minutinhos, aqueles famosos 5 minutinhos que às vezes se tornam 2, 3 horas, né? Exato. Isso é normal, então, ou não? Então, isso aí pode se traduzir privação de sono. Muitas vezes a pessoa não terminou de cumprir toda a necessidade de sono e ela tem que acordar, porque ela tem que trabalhar às 7 da manhã. Então, quem sabe, você não vai dormir um pouquinho mais cedo? Quem sabe, em vez de você prolongar esse cochilo, às vezes meia hora, por que você não vai dormir mais cedo, meia hora? Sabe, assim, a necessidade de sono é uma pergunta que muita gente faz. Quanto tempo eu tenho que dormir? Sim, todo mundo pergunta isso. Existe um horário pra, vou dormir da meia-noite até 8 horas e pronto, vai estar perfeito. Não existe isso, né, doutora? Não existe esse. E esse é outro mito que a gente tem que tentar tirar um pouco. Que às vezes as pessoas se angustiam muito se elas não dormem 8 horas, se elas não sentem a necessidade de dormir 8 horas. Existe um mito de que, só dorme bem quem dorme 8 horas. E não é verdade. A gente sabe que na maioria da população, a população adulta, porque a necessidade de sono varia ao longo da vida, na população adulta varia entre 7 e 9 horas. Mas existem pessoas que dormem menos que 7 horas e isso é considerado como normal. Existem pessoas que dormem mais do que 8 horas, que também é considerado como normal, né? Então, em média, de 7 a 8 horas. E tem outra coisa, horário de dormir. Existe o que a gente chama de cronotipos, que são, na verdade, preferências. Tem pessoas que realmente se sentem mais despertas no período da noite, que a gente chama de cronotipo vespertino. A maioria das pessoas é cronotipo intermediário, significa assim, se eu tenho que dormir cedo e acordar cedo, ok. Se eu tenho que dormir tarde e acordar tarde, ok, me adapto a isso. Mas tem pessoas que vivem nos extremos, são pessoas que gostam de dormir muito cedo e acordar muito cedo, e pessoas que gostam de dormir muito tarde e acordar muito tarde. Eu vou ser bem séria pra senhora, eu estou nesse segundo grupo. Então, eu gosto de dormir muito tarde. Artistas, pessoas que têm muita criatividade. Não sou artista. Não. Mas assim, pessoas muito criativas, elas falam isso, assim, não chega à noite, eu fico muito ativa. Sim, eu sou assim, à noite eu tô... Nossa, eu construo
uma nova China, eu construo novamente uma muralha, tranquilamente. Sim. E fico feliz. De manhã, não. Então, tem essa questão dos cronotipos. E aí, às vezes, aí a gente tem que ver a questão social, né? Se você puder, realmente, se você realmente for um cronotipo vespertino, que gostar de dormir um pouco mais tarde e puder socialmente acordar um pouco mais tarde, se você cumprir as horas necessárias de sono e se sentir bem com isso, não tem problema. O problema é quando você é um cronotipo vespertino, mas você trabalha às 7 da manhã. Então, você vai dormir tarde e aí acorda cedo e fica privado de sono. Então, a gente tem que se conhecer e se programar para isso. O tema esse ano é dormir bem é envelhecer com saúde, né? E todo mundo quer envelhecer muito bem. Sim. E daí eu pergunto à senhora, quais impactos neste envelhecimento o sono interfere? Então, a privação de sono, aquelas pessoas também que dormem mal ao longo da vida, além da questão das doenças crônicas que a gente como comentou, a senhora falou anteriormente. Envelhecem mais rápido, porque tem mais agentes oxidativos, né? Todo o metabolismo fica alterado. Então, a gente sabe que é importante que a gente cuide do nosso sono, não só na idade depois, né, mais idoso. Porque a gente sabe que o sono do idoso é um sono um pouquinho mais difícil, assim, é um sono mais fragmentado, a qualidade do sono do idoso é um pouquinho pior, até em decorrência de várias mudanças fisiológicas que acontecem. Mas para isso, pra gente ter um bom sono até nessa fase da vida, a gente tem que cuidar do sono ao longo da vida inteira. E também por prevenção dessas doenças, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a ter um hábito desde cedo de dormir bem, de preservar o sono e valorizar o sono da gente, a gente consegue ter uma saúde na idade mais avançada melhor. Que bacana, adorei saber isso, realmente é muito bom mesmo. E a gente vive hoje num ritmo extremamente agitado, né, do estresse do dia a dia, o que nos leva, infelizmente, a dormir menos. O que a gente pode fazer para dormir bem e suportar essa pressão diária? Então, isso é uma coisa também, em decorrência nessa nossa sociedade de 24 horas, e eu escuto isso muito dos pacientes, assim, nossa, parece que eu chego à noite e minha cabeça não para, eu não desligo, né? Então, a gente precisa de dar pistas para o nosso organismo de que tá na hora de parar. Né? Tá na hora de deixar o problema do trabalho no trabalho, tá na hora de deitar a cabeça no travesseiro, acalmar a mente para poder dormir. Então, essa ativação mental que a gente vive o dia inteiro, né, de luz artificial o tempo todo, informações chegando pra gente, isso leva uma ativação mental tão intensa que chega à noite, eu tô cansada, mas eu não consigo desligar para poder permitir que meu sono apareça. Então, existem alguns métodos que a gente chama de higiene do sono, que a gente ensina para as pessoas para conseguir fazer essa transição. Então, significa, no período no final do dia, fazer atividades mais calmas, atividade física de preferência no período da manhã ou no início da tarde, tentar diminuir a luminosidade do ambiente no final do dia, lembrando que luz, como eu falei, a gente é animal diurno, luz significa mensagem para o nosso cérebro, fica acordado, e a ausência de luz significa sono, né? Então a gente tem que diminuir a luminosidade do ambiente, fazer uma refeição mais leve e tentar acalmar a nossa mente. Então, se você estiver preocupado, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que falar com fulano, anota. Antes, para sua mente tentar ficar quieta. E se você está pensando muito nos problemas, o que ajuda muito a fazer uma leitura, tudo num ambiente de mais penumbra, né? Tentar fazer uma meditação, uma oração, isso ajuda. Tentar acalmar a mente. Não adianta deitar na cama com a mente a mil. Não vai resolver, não vai dormir. Vai ficar rolando na cama de um lado pro outro e o sono não vem. Nossa, e é triste, né? É muito ruim. Pois é, e a senhora falou em ter uma alimentação mais leve. Tem alimentos que realmente interferem pra gente dormir melhor? Sim, na verdade a gente pede para evitar as bebidas cafeinadas, café, chamate, refrigerante à base de cola, nos períodos até 6 horas antes do horário que você vai dormir. Tentar fazer uma refeição mais leve, refeição muito pesada, com gordura, proteína, isso atrapalha o sono e piora, né, aumenta o risco de apneia nos pacientes que têm apneia. E a gente sempre pede para fazer uma refeição mais leve, não dormir com fome também, porque a fome também atrapalha o sono. Nossa, é horrível dormir com fome, a gente vai atacar a geladeira de madrugada, certeza. Com certeza. Então, assim, fazer uma refeição mais leve, mais calma, assim, que não tenha cafeína, isso ajuda. Doutora, segundo a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. O que é a insônia, primeiramente? Porque a gente sempre fala, não consegui dormir essa noite, estou com insônia. Não é isso, né? Não é isso. E qual a sua orientação para esse público? Então, assim, a insônia é a dificuldade em iniciar o sono,
manter o sono, que é aquela pessoa assim, eu pego no sono, eu acordo lá para as 3 da manhã, não durmo mais, ou eu vou demorar 1, 2 horas para dormir, ou um despertar precoce, que é aquela pessoa que acorda 4 da manhã, não dorme mais. Tá? Então, é associada a uma repercussão diurna e uma insatisfação a respeito do sono. Então, eu não estou gostando do jeito que eu estou dormindo e eu estou ficando cansada durante o dia. Esse é o conceito de insônia. Na verdade, a insônia ela tem que acontecer pelo menos 3 vezes, no mínimo 3 vezes na semana, por mais de 3 meses, para a gente chamar isso de uma insônia crônica. Eventualmente, eu tenho uma noite mal dormida porque eu estou preocupado com prova, porque eu estou preocupado com algum problema, isso é normal, isso acontece. Isso não tem que ficar, a gente não tem que ficar muito preocupado com isso. O problema é quando esse problema, né, se cronifica. Aí sim é aconselhável que procure um profissional para poder fazer o tratamento específico para isso. Muito legal. Pra gente finalizar, doutora, infelizmente nosso tempo é curto, a gente ficaria conversando até a noite para dormir bem. Crianças, tem um estudo que recentemente eu estava buscando, que crianças que têm acesso a eletrônicos, como celulares e tablets na hora de dormir, estão sujeitas a desenvolver uma série de problemas de comportamento e de saúde. O que a senhora quer dizer sobre esse estudo? Concorda com ele? Concordo. O problema de celular, de tablet, são 2. Primeiro, luz, né? Mesmo que você coloque aquele filtro de luz azul, que a luz azul, o comprimento de luz azul é o que mais ativa, né? Mais deixa a gente ativo com atraso da liberação de melatonina, que é o hormônio da escuridão. Então, além da luz, a questão da ativação mental. E o que a gente tem que lembrar é que criança precisa de dormir. Criança precisa de dormir para crescer, o hormônio de crescimento é liberado durante o sono e a criança precisa de dormir para aprender. Então a necessidade, dependendo da idade, chega a 10 horas. E aí se a criança fica até tarde no celular, no tablet, adolescente também. Adolescente. E aí tem que acordar cedo para ir para a aula, fica privado de sono. E essa privação de sono leva a distúrbio de aprendizado e entra inclusive no diagnóstico diferencial de transtorno de déficit de atenção, do TDAH. Porque as crianças ficam tão agitadas, a gente se dorme mal, a gente fica sonolento. A criança se dorme mal, ela fica agitada e desatenta. Nossa, e fica o alerta então para os pais, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada, adorei conversar com a senhora, esclareceu muitas dúvidas e a gente espera que o pessoal, os nossos ouvintes, tenham uma ótima noite de sono com essas suas dicas. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Imagina.